Você já parou para pensar que algo tão simples quanto reaquecer a comida pode estar guardando um segredo que impacta diretamente a sua saúde, sem que você nem desconfie? Passamos a vida toda comendo as sobras do jantar ou do almoço, seja por praticidade, para evitar o desperdício, ou por puro hábito. Afinal, quem nunca preparou aquela panela de arroz para durar alguns dias, ou guardou o frango assado que sobrou para outra refeição? Parece inofensivo. Não é uma solução tão comum e conveniente no nosso dia a dia, especialmente para nós que já temos uma certa bagagem de vida e valorizamos cada momento. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que essa conveniência, por vezes, pode vir com um custo silencioso e preocupante para a nossa saúde. Não estamos falando de um simples mal-estar passageiro, mas de algo que, com o tempo, pode se acumular e abrir portas para problemas bem mais sérios e difíceis de reverter, como o risco aumentado de certas doenças crônicas ou até mesmo o declínio da nossa preciosa memória. É uma realidade que nos pega de surpresa, porque a informação nem sempre chega até nós da forma mais clara. A boa notícia é que você tem o poder de mudar isso. Conhecer os riscos é o primeiro passo para se proteger e continuar vivendo com plenitude, energia e uma mente afiada. Neste vídeo, vou compartilhar com você um segredo que a maioria das pessoas desconhece. Vamos desvendar juntos por que reaquecer 5 alimentos muito comuns na nossa mesa pode, sem querer, elevar o risco de condições tão sérias quanto certos tipos de câncer ou até mesmo a perda de memória. Mas não se preocupe. Não é para causar pânico, mas sim para te dar o conhecimento e as ferramentas para fazer escolhas mais inteligentes na sua cozinha. Fique comigo até o final, porque o que vou te revelar sobre o último alimento pode realmente te surpreender e transformar a maneira como você pensa sobre suas refeições. Vamos começar com o primeiro alimento que muitos de nós adoramos e que é a base de incontáveis refeições, mas que esconde um perigo silencioso quando reaquecido: o arroz. Ah, o arroz, o companheiro fiel do feijão, presente em quase todas as casas brasileiras e portuguesas, seja aquele soltinho e branco, ou integral, ou o arroz de pato. Quantas vezes a gente faz uma panela grande para durar o dia seguinte, ou até mais, não é? É prático, econômico e evita o desperdício. No entanto, o arroz cru pode conter esporos de uma bactéria chamada Bacillus cereus. Esses esporos são incrivelmente resistentes e conseguem sobreviver ao cozimento. Quando o arroz cozido é deixado em temperatura ambiente por muito tempo, digamos, por mais de 1 hora ou 2, esses esporos podem germinar e se multiplicar, produzindo toxinas que não são destruídas pelo reaquecimento. Essas toxinas são as grandes vilãs aqui. Ao consumir arroz reaquecido que foi mal armazenado, podemos experimentar desde um mal-estar gástrico, como náuseas e vômitos, até diarreia. Mas o risco vai além do desconforto imediato. O consumo repetido de alimentos contaminados com toxinas bacterianas, mesmo em baixas doses, pode sobrecarregar o sistema digestivo e o sistema imunológico ao longo do tempo. Um sistema imunológico comprometido e uma inflamação crônica no intestino, por exemplo, são fatores que, segundo estudos, podem contribuir para um ambiente propício ao desenvolvimento de células anormais e até mesmo impactar a absorção de nutrientes essenciais para a saúde cerebral. Pense que o intestino é nosso segundo cérebro, e tudo o que afeta sua saúde pode, a longo prazo, ter repercussões na sua cognição. Então, qual é o segredo para desfrutar do nosso querido arroz com segurança?
O ideal é que, após o cozimento, o arroz seja resfriado o mais rápido possível e guardado na geladeira em até 1 hora. Uma dica é espalhar o arroz em uma travessa rasa para que ele esfrie mais rapidamente. Na geladeira, ele deve ser consumido em até 1 dia, se for reaquecer. Certifique-se de que ele esteja bem quente, fumegante por completo e nunca, em hipótese alguma, o reaqueça mais de uma vez. É um pequeno detalhe que faz toda a diferença para a sua segurança e bem-estar. Agora, vamos falar de outro alimento muito popular e que frequentemente é a estrela do nosso prato, o frango. Quem não gosta de um bom frango assado? Grelhado ou cozido? Não é mesmo? É uma carne versátil, saborosa e muitas vezes mais leve. Guardar as sobras de frango para o dia seguinte é um hábito comum em muitas famílias. No entanto, o frango, assim como outras aves, é rico em proteínas. Quando reaquecido incorretamente ou após um armazenamento inadequado, a estrutura dessas proteínas pode se alterar. E o problema não para por aí. O frango cru pode ser um portador de bactérias como a salmonela, que são destruídas com o cozimento adequado. Mas se o frango cozido é resfriado lentamente ou não é refrigerado de forma eficiente, essas bactérias podem se multiplicar rapidamente. O reaquecimento insuficiente, que não atinge temperaturas altas o bastante em todas as partes do alimento, pode não eliminar essas bactérias. Ao longo do tempo, a exposição repetida a toxinas bacterianas e a uma digestão comprometida devido a alimentos mal manuseados pode levar a uma inflamação crônica no corpo. A inflamação crônica é um fator de risco conhecido para diversas doenças crônicas, incluindo certos tipos de câncer, pois pode danificar o DNA das células. Além disso, a saúde digestiva está intrinsecamente ligada à saúde do cérebro, uma disbiose intestinal, causada pelo consumo de alimentos que abrigam bactérias nocivas. Pode impactar a produção de neurotransmissores e a integridade da barreira intestinal, contribuindo para a inflamação sistêmica que pode afetar a função cognitiva e até mesmo ser um fator de risco para problemas neurológicos a longo prazo. Então, qual é a maneira segura de reaquecer o frango? Sempre certifique-se de que o frango esteja completamente aquecido antes de comer, ou seja, fumegante em todas as partes, não apenas por fora, se for um pedaço grande. Corte-o para garantir que o calor penetre por completo. Utilize o forno ou fogão para reaquecer, evitando o micro-ondas para grandes porções, pois ele pode aquecer de forma desigual, deixando pontos frios onde as bactérias podem sobreviver. E lembre-se, o frango cozido deve ser refrigerado em até 2 horas após o preparo e consumido em no máximo 1 ou 2 dias, para a sua segurança. Reaqueça o frango apenas uma vez. Parece um pequeno cuidado, mas é uma grande proteção para o seu corpo e sua mente. Agora que entendemos os cuidados essenciais com o arroz e o frango, vamos falar de algo que é a base de muitas refeições, deliciosa e versátil, mas que também exige nossa atenção especial quando o assunto é reaquecimento às batatas, seja frita, assada, cozida ou em forma de purê. A batata é um alimento querido por muitos, no entanto, ela esconde um risco silencioso se não for manuseada corretamente após o cozimento. O perigo principal está na bactéria Clostridium botulinum, especialmente em batatas cozidas ou assadas, que são deixadas em temperatura ambiente, principalmente se estiverem embrulhadas em papel alumínio. O papel alumínio cria um ambiente sem oxigênio, o que é perfeito para essa bactéria se multiplicar e produzir uma toxina extremamente potente. A toxina botulínica
Essa toxina é uma das mais letais que conhecemos e pode causar botulismo, uma doença neurológica grave que afeta o sistema nervoso central, levando à paralisia e, em casos extremos, até à morte. Embora os casos de botulismo sejam raros, o risco existe e é preciso estar ciente. No contexto de câncer e demência, a exposição a toxinas bacterianas e a sobrecarga do corpo em lidar com essas ameaças pode contribuir para um estado de inflamação crônica e estresse oxidativo. A inflamação crônica, como já mencionamos, está ligada ao desenvolvimento de doenças crônicas, incluindo certos tipos de câncer, pois pode danificar o DNA das células ao longo do tempo. No que diz respeito à saúde cerebral, a exposição a neurotoxinas, mesmo em doses subletais ou repetidas, pode ter efeitos cumulativos na função neural e na saúde cognitiva, aumentando o risco de declínio cognitivo e doenças neurodegenerativas como a demência a longo prazo. O corpo tem seus mecanismos de defesa, mas uma exposição constante a ameaças, sejam elas toxinas ambientais ou alimentares, pode esgotar esses recursos. Para evitar esse risco com as batatas, o segredo é resfriá-las rapidamente após o cozimento. Se você assou batatas no forno e sobrou, retire-as do papel alumínio imediatamente após tirá-las do forno. Deixe-as esfriar em temperatura ambiente por não mais que 1 hora e, em seguida, leve-as à geladeira. Armazene em um recipiente raso para que esfriem de maneira mais eficiente. As batatas reaquecidas devem estar fumegantes e devem ser consumidas em 1 ou 2 dias, no máximo. E, como regra geral, evite reaquecer as batatas mais de uma vez. Pequenos cuidados como este garantem que você possa desfrutar das suas batatas preferidas sem preocupações. Seguindo em frente, vamos falar de um ingrediente que tem ganhado cada vez mais espaço na nossa culinária pela sua versatilidade e sabor único, os cogumelos. Sejam eles champignon, shiitake, portobello ou qualquer outro. Os cogumelos são deliciosos e nutritivos, mas exigem um cuidado especial quando se trata de reaquecimento. Os cogumelos são ricos em proteínas e em substâncias que podem ser delicadas. Quando eles são cozidos e depois resfriados lentamente ou armazenados incorretamente, suas proteínas podem começar a se decompor de uma forma que os torna difíceis de digerir. Esse processo pode levar à formação de substâncias que, embora não sejam tão perigosas quanto as toxinas que vimos em outros alimentos, podem causar desconforto gástrico, inchaço e até cólicas. Mais importante, a decomposição dessas proteínas e o potencial crescimento de micro-organismos indesejados podem sobrecarregar o seu sistema digestivo e imunológico. Um intestino que está constantemente lutando para processar alimentos mal conservados ou reaquecidos pode levar a um estado de inflamação de baixo grau. A inflamação crônica, mesmo que sutil, é um campo fértil para o desenvolvimento de várias doenças, inclusive alguns tipos de câncer, pois pode criar um ambiente de estresse para as células e o DNA, para a mente. Um intestino inflamado afeta a produção de neurotransmissores importantes para o humor e a cognição, e pode permitir que toxinas passem para a corrente sanguínea e cheguem ao cérebro, contribuindo para a névoa cerebral e a longo prazo, para o declínio cognitivo, a conexão entre o intestino e o cérebro. O famoso eixo intestino-cérebro é cada vez mais estudada e reforça a importância de uma alimentação segura e nutritiva para a saúde mental e cognitiva. Para evitar esses problemas com os cogumelos, a melhor prática é consumi-los frescos, assim que preparados, se você tiver sobras.
O ideal é refrigerá-los rapidamente em um recipiente hermético e consumi-los no máximo no dia seguinte, se for reaquecer. Faça-o apenas uma vez e garanta que o prato esteja muito bem aquecido. É preferível reaquecer no fogão ou no forno, onde o calor é mais uniforme, para pratos que levam cogumelos, como um risoto ou um molho. Tente preparar a quantidade exata para o consumo imediato sempre que possível. Ou, se for guardar. Assegure-se de que os cogumelos foram devidamente cozidos desde o início e que o resfriamento e armazenamento foram rápidos e eficientes. A atenção a esses detalhes simples permite que você aproveite os benefícios e o sabor dos cogumelos sem colocar sua saúde em risco. Finalmente, chegamos ao quinto alimento que merece nossa atenção redobrada: o espinafre e outros vegetais de folha verde escura, como a couve, a acelga e a beterraba. Esses vegetais são verdadeiros superalimentos, ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes que são essenciais para a nossa saúde. Eles fortalecem os ossos, protegem a visão, melhoram a digestão e são poderosos aliados na prevenção de muitas doenças. No entanto, o que a maioria das pessoas não sabe é que, embora sejam incrivelmente benéficos quando consumidos frescos ou logo após o primeiro cozimento, eles podem se tornar problemáticos se forem reaquecidos. O perigo reside em um componente natural desses vegetais, os nitratos. Os nitratos são substâncias inofensivas por si só. No entanto, quando os vegetais cozidos são deixados em temperatura ambiente por muito tempo, bactérias presentes no alimento e no ambiente começam a converter esses nitratos em nitritos. E a história não para por aí. Os nitritos, quando reaquecidos ou em contato com as proteínas do estômago, podem se transformar em nitrosaminas, que são compostos comprovadamente cancerígenos. A ingestão contínua de nitrosaminas pode aumentar o risco de certos tipos de câncer, especialmente no trato gastrointestinal. Além disso, a presença excessiva de nitritos no sangue pode afetar a capacidade do sangue de transportar oxigênio, uma condição chamada meta-hemoglobinemia, que é particularmente perigosa para bebês e idosos, no que tange à saúde cerebral. A oxigenação adequada do cérebro é fundamental para a função cognitiva. Qualquer coisa que comprometa o transporte de oxigênio pode, a longo prazo, contribuir para um declínio na capacidade mental e aumentar o risco de condições neurodegenerativas. A exposição a compostos cancerígenos e a sobrecarga metabólica para o corpo, lidar com eles também podem desviar recursos que seriam usados para a manutenção e reparo celular, incluindo células cerebrais, contribuindo para um envelhecimento celular mais acelerado e um ambiente menos propício à saúde cognitiva. Portanto, qual é a melhor forma de consumir esses vegetais maravilhosos sem riscos? O ideal é prepará-los e consumi-los imediatamente. Se houver sobras de espinafre cozido, por exemplo, o mais seguro é descartá-las, especialmente se já tiverem esfriado em temperatura ambiente. Se você precisa cozinhar uma grande quantidade, planeje o uso imediato de tudo. Uma alternativa é cozinhar apenas a porção que será consumida na hora. Se for realmente necessário, guardar. Refrigere o mais rápido possível e consuma no máximo em um dia, sem reaquecer. Tente comer as sobras frias ou adicioná-las às saladas, por exemplo. Mas, para a sua segurança, o melhor é evitar o reaquecimento desses vegetais folhosos. É um sacrifício pequeno perto dos benefícios imensos que eles trazem para a sua saúde e longevidade. Com esses 5 alimentos em mente,
Chegamos ao ponto crucial de como podemos realmente proteger nossa saúde com hábitos simples e eficazes na cozinha. Você viu que não se trata de ter medo de comer arroz, frango, batatas, cogumelos ou espinafre, mas sim de ter o conhecimento para fazer escolhas mais seguras e conscientes na hora de prepará-los e armazená-los, cada um desses alimentos, quando manuseado com o devido cuidado. É uma fonte rica de nutrientes e prazer. A chave está em entender que a qualidade e a segurança do que comemos não se restringem apenas ao preparo inicial, mas se estendem à forma como lidamos com as sobras. Pense bem em garantir que o arroz esfrie rapidamente e seja refrigerado. Reaquecer o frango até que esteja fumegante por completo. Resfriar as batatas assadas logo após o forno e sem o papel alumínio. Consumir os cogumelos frescos ou reaquecê-los apenas uma vez com cuidado. E preferencialmente não reaquecer os vegetais de folha verde. Esses são pequenos gestos, mas que se acumulam ao longo do tempo e fazem uma diferença gigante na sua saúde. Eles ajudam a reduzir a exposição a toxinas e bactérias que, como vimos, podem desencadear processos inflamatórios no corpo, sobrecarregar o sistema imunológico e, a longo prazo, contribuir para o risco de doenças crônicas, incluindo certos tipos de câncer, e até mesmo impactar nossa capacidade cognitiva e nossa memória. Afinal, quem não quer viver uma vida longa, cheia de energia, com a mente clara e a memória afiada para desfrutar de cada momento, cada conversa, cada lembrança com as pessoas que amamos? As escolhas que fazemos na cozinha são parte fundamental desse projeto de vida plena. Não é preciso ser um chefe ou um especialista em nutrição para aplicar essas dicas. Elas são simples, práticas e podem ser incorporadas facilmente na sua rotina diária. É tudo sobre o conhecimento. E agora você o tem. Este conhecimento é um presente, uma ferramenta poderosa para você tomar as rédeas da sua saúde. Lembre-se, pequenas mudanças podem trazer grandes resultados ao adotar esses hábitos na sua cozinha. Você não está apenas protegendo seu corpo de doenças futuras, mas também investindo na qualidade do seu presente, no seu bem-estar diário, na sua vitalidade e na sua clareza mental. Você está construindo um futuro mais saudável e feliz para você. Se você encontrou valor neste vídeo e percebeu a importância dessas informações para a sua saúde e a da sua família, por favor, deixe seu gostei aqui embaixo. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas como você, que buscam viver melhor e com mais conhecimento. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Estamos sempre trazendo informações valiosas e práticas para a sua saúde, bem-estar e para que você possa viver a sua melhor versão em todas as idades. Gostaria muito de saber nos comentários qual dessas dicas mais te surpreendeu ou se você já tinha algum cuidado especial com esses alimentos. Sua experiência e suas perguntas podem ajudar outras pessoas que estão assistindo e buscando as mesmas informações. Compartilhe suas ideias e vamos construir juntos uma comunidade mais saudável e informada. Lembre-se, cada escolha que fazemos, por menor que pareça, é um passo em direção a uma vida mais plena e vibrante, com cuidado, atenção e conhecimento. Podemos desfrutar de cada refeição com tranquilidade e viver a melhor versão de nós mesmos, em todas as idades. Cuide-se e até o próximo vídeo.